durante a solenidade de posse e despedida de ministros de Estado, quando os ministros que concorrerão às eleições deixaram seus cargos e os novos ministros assumiram, o presidente Jair Bolsonaro fez um longo discurso com reflexões sobre os problemas do Brasil. Bolsonaro relembrou a efeméride do dia, apontando incorreções na narrativa propagada pela velha imprensa de que haveria a comemoração de um golpe de Estado. Bolsonaro lembrou que, em 1964, o Congresso declarou a vacância do mandato de João Goulart e, posteriormente, realizou a eleição indireta do novo presidente, segundo a Constituição vigente à época e com o voto de Ulisses Guimarães. Bolsonaro lembrou que, durante o regime militar, todos tinham o direito de ir e vir, de sair do Brasil, de trabalhar, de constituir família, de estudar. O presidente também lembrou grandes realizações daquela época, mencionando obras de infraestrutura, desenvolvimento da agricultura, preservação da soberania sobre a Amazônia. O presidente falou da importância de escolher técnicos para os ministérios e fez um alerta dizendo: se o presidente resolvesse simplesmente seguir conselhos fáceis e tomar posição em uma guerra a 10 mil quilômetros daqui, talvez tivesse iniciado já a Guerra da Segurança Alimentar, que tem potencial para matar mais gente que todas as guerras do século passado, sem gastar um cartucho de munição. Ao relembrar outros episódios de sua juventude, o presidente mencionou uma fotografia ao lado de seu pai exibindo uma traíra e brincou: desde cedo eu convivo com as traíras, mas acabam indo para a panela, todas elas, sem exceção. A ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos e jornais, parlamentares e influenciadores censurados. A Folha Política tem toda a sua receita, gerada desde 1º de julho de 2021, confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com o aplauso e respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. Além disso, todas as receitas futuras do jornal obtidas por meio do YouTube estão previamente bloqueadas. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os 3 poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há quase 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista! Bom dia a todos. Um governo que acredita em Deus, respeita os seus militares, defende a família e deve lealdade ao seu povo. Nada se pode construir sem a verdade, nem mesmo o menor núcleo da sociedade, que é a família. Hoje são 31 de março. O que aconteceu nesse dia? Nada. A história não registra nenhum presidente da República tendo perdido seu mandato nesse dia. Por que então a mentira? A quem ela se presta? O Congresso Nacional, no dia 2 de abril de 64, votou pela vacância de João Goulart, com voto, inclusive, de Ulisses Guimarães. Quem assumiu o governo nesse dia? Não foi nenhum militar.
um deputado federal, presidente da Câmara, de nome Ranieri Mazzilli. Por que omitir isso? O que aconteceu no dia 11 de abril de 64? Tivemos eleições indiretas na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, à luz da Constituição de 1946. E ali, com o voto também de Ulisses Guimarães, o Congresso, com quase 100% dos presentes, elegeu o Marechal Castelo Branco como presidente da República, à luz da Constituição de 46. E ele só tomou posse no dia 15 de abril de 64. E prosseguiu a história. Todos aqui tinham direito, deputado Daniel Silveira, de ir e vir, de sair do Brasil, de trabalhar, de constituir família, de estudar, como muitos aqui estudaram naquela época. O que aconteceu, imprensa brasileira? No dia 7 de outubro de 1984, houve um editorial na capa do jornal o Globo, assinado pelo jornalista Roberto Marinho, Julgamento da Revolução. E ele expôs ali toda a verdade. E a história seguiu. Quem esteve no governo naquela época fez a sua parte. O que seria do Brasil sem as obras do governo militar? Não seria nada. Seríamos uma republiqueta. O que seria da agricultura sem Geisel ter mandado Aulice Paulinelli a enviar para fora do Brasil jovens a estudar agricultura? E hoje nós somos essa potência no agronegócio. O que seria do coração da Amazônia sem Castelo Branco? Assinou o decreto criando a Zona Franca de Manaus. Certamente já teríamos perdido a Amazônia. A resiliência do povo brasileiro, o trabalho daqueles naqueles anos de governo foi difícil também. É uma luta da verdade contra a mentira, da história contra a história, do bem contra o mal. E o Brasil resistiu. Obras fantásticas, desbravamento do centro-oeste. O que seria do nosso mar territorial sem Emílio Garrastazu Médici passar de 12 para 200 milhas o nosso mar? O que seria da nossa força aérea sem a criação da Embraer? Brasileiros fantásticos à frente desses projetos. Também a composição dos ministérios era muito parecida com o meu. Não tinha uma negociação política exacerbada. Ia-se no limite. O que seria do Brasil se a facada tivesse sido fatal? Teríamos uma continuação do que aconteceu de 2003 a 2015, onde o Brasil mergulhou numa corrupção desenfreada. E eu sempre digo aos nordestinos, ministro Rogério Marinho, por que se demorou tanto a transposição do São Francisco? Num custo de aproximadamente 15 bilhões de reais. Isso é muito dinheiro? Comparemos com a Petrobras. Em 14 anos de um outro governo, ela se endividou em 900 bilhões de reais. O que foi desviado da Petrobras para gerar esse endividamento, daria para fazer aproximadamente 70 transposição do Rio São Francisco. Tarcísio, o que seria
do nosso Brasil, sem a infra daquela época. E hoje em dia, o que você fez em apenas 3 anos, recuperando o que era mais importante para nós, porque teu orçamento é muito pequeno, pelo tamanho do Brasil, em torno de 8 bilhões de reais. Por que de infra, o trabalho especial do Tarcísio, se projeta até o final do ano mais de 1 trilhão de reais de investimento? É a confiança no Brasil. O que seria do Brasil se o presidente simplesmente resolvesse seguir conselhos fáceis e tomar uma posição numa guerra a 10 mil quilômetros de distância daqui? Talvez teria sido iniciado já, Marcos Monte, você que está assumindo a agricultura agora, a guerra da segurança alimentar, que tem um potencial para matar mais gente que todas as guerras do século passado, sem gastar um cartucho de munição. O que seria do Brasil durante a pandemia se medidas tomadas por este governo de 2019 não fossem em grande parte aprovadas pelo parlamento, como a lei da liberdade econômica? O que seriam dos mais humildes desse Brasil, João Roma, se na conversa fácil de pessoas bem remuneradas, com bom poder aquisitivo, fizesse valer no Brasil, com o apoio de quase todos os governadores, aquela já velha frase, né? Fica em casa, a economia a gente vê depois. Eu tenho que dar o exemplo. Como militar, sempre foi assim. Nenhum soldado no quartel fazia um exercício sem eu antes testar aquele exercício. Inclusive, hoje aqui eu tenho uma medalha aqui. A imprensa nunca perguntou que medalha é essa. É medalha do pacificador com palma. Que prevendo uma situação que poderia acontecer, o soldado Celso Negão, aí ele, deve ser parente teu, caiu no exercício de uma lagoa, água doce, barrenta, tinha aproximadamente 2,5 metros de profundidade. E eu saltei na água e tirei, eu era Negão, ou melhor, o Celso Negão, o Hélio eu só veio na política no Rio. O Celso da lagoa, arriscando a própria vida, ainda me chamam de racista. Se vocês viram o Celso, é muito parecido com ele. Mas aquilo era uma previsão, uma possibilidade, me preparei para aquilo. Não interessa qual soldado, a cor do soldado que porventura estivesse morrendo naquele momento ou caísse dentro d'água. Fui lá. O que a gente aprende ao longo de nossa vida toda? Não vou falar do meu passado. A foto mais antiga que eu tenho, meu pai, um cigarro de palha na boca, um pedaço de madeira, um pedaço de arame, segurando uma traíra de aproximadamente 10 quilos. Desde cedo eu convivo com as traíras. Mas acabo indo para a panela, todas elas, sem exceção.